Hinduísmo. Hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas baseadas nos Vedas, os livros sagrados, e praticadas dentro da Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil são cerca de 60 mil fiéis, mas é a religião mais antiga e a terceira mais praticada do mundo. As crenças que distinguem os hindus são o Brahman, uma alma universal que está em todas as coisas, e a ideia é que todos têm uma alma individual e que ela encara o círculo do samsara e que as nossas ações nos fazem evoluir na próxima vida pela lei do karma e que o prêmio por uma grande evolução é retornar ao Brahma. Além disso, é importante viver segundo o Dharma, que é a ordem natural dos indivíduos dentro da sociedade. Por isso deve negar materialismo, luxúria, ira, ganância, orgulho, a inveja. Os deuses principais são Brahma, o Vishnu, o Shiva e o Ganesh, e os seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade, os Brahmas. Budismo. Religião criada por um príncipe da Índia que ficou trancado dentro de um palácio protegido de todos os sofrimentos até os 29 anos. Quando ele decide sair pela primeira vez, ele fica chocado porque ele percebe o sofrimento da vida humana, então resolve não voltar para o palácio. Depois de uma jornada espiritual, ele se torna iluminado e ele alcança o Nirvana. Quando ele percebe as 4 nobres verdades, que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa de desejo, que existe um fim para o sofrimento e que ele se encerra seguindo o nobre caminho óctuplo, o método para se afastar do desejo. Assim como os hindus, os budistas, eles acreditam em uma versão de karma e de samsara, o círculo de morte e renascimento, e alcançar o nirvana é a forma de escapar. Judaísmo é uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Judeus, eles acreditam que Deus criou tudo o que existe em 7 dias e que a sua criação mais importante é o homem, que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. E originalmente o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer a Deus, ele foi então expulso e a história na terra começa. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus então fez um pacto com Abraão que os seus descendentes iam formar um povo e iam viver numa terra prometida, e que o símbolo desse pacto era a circuncisão. Eventualmente, eles vão parar no Egito, onde eles então são escravizados e depois eles são libertos por Deus através de Moisés. Só que nessa fuga foi então revelado a lei divina, o Torá, onde se descreve a forma como os homens devem viver suas vidas e organizar a sociedade para estar na graça de Deus. Ao chegar na Terra Prometida, os israelitas eles passam por altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, eles são exilados de Israel e eles têm o seu templo sagrado destruído e eles se espalham pelo mundo. Eles conseguiram assim manter a fé até hoje, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas até hoje. Cristianismo. Lembra dos profetas judeus que avisaram sobre a vinda de um Messias? Então, os cristãos, eles acreditam em muito no judaísmo, mas com uma diferença central, que o Messias, ele já veio, ele já foi e que ele ainda vai voltar mais uma vez. Para eles, Jesus Cristo é Deus e ele foi o Messias que morreu pelos pecados da humanidade e que ele então ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar de novo para separar aqueles que amaram a Deus daqueles que não amaram. Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus ele se fez homem em Jesus no ano 0, em Israel. Depois disso sabemos pouco, mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 ele já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus apareceu de novo para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito
feito para purificar os pecados do mundo e para marcar uma nova era. Depois que Jesus ele retornou aos céus, os seus apóstolos e seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando então seus ensinamentos, com uma regra de ouro e as outras orientações, as sinais de diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo, literalmente uma das maiores organizações do mundo, com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados por todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje a mesma sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada, com hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e que tem normas bem claras para quase todas as coisas possíveis. Os católicos, eles consideram a igreja o reino de Deus na terra e os 7 sacramentos os garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica, ela tem uma ênfase maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Ortodoxia, parente muito próxima da Igreja Católica, eles já foram a mesma coisa, mas eles brigaram por uma diferença teológica lá em 1054. Os principais bispos do Oriente, considerados patriarcas, eles não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A Igreja dos Ortodoxos é muito parecida no sacramento e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca ela é regional, não global. Por exemplo, a Rússia tem um patriarca, a Grécia também, o Levante outro e por aí vai. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalização e buscando uma conexão mais mística com Ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de asceticismo. Além disso, na Igreja Ortodoxa, os papas e padres podem se casar, eles têm grandes barbas e não se rezam com estátuas, mas com ícones. Luteranismo. Lá em 1517, um monge alemão chamado Lutero, ele estava revoltado porque ele achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando então o espírito do cristianismo. Então ele pregou as suas 95 teses, criticando a Igreja, principalmente pela venda de indulgências, foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica. A Reforma Protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Eles acreditam que você alcança a salvação pela fé, não por boas ações, e que a Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de qualquer igreja. Calvinismo. O Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirados por ele, lá na Suíça, Calvino e Zwingli, eles criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas, eles acreditam como Deus é o Todo-Poderoso. Ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvos, os eleitos, e fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas, por exemplo. Batistas são um grupo de protestantes rígidos que surgiu lá no século XVII, que acreditam na quebra radical de tradições fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, por exemplo, para focar 100% nas Escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão e por isso só batizam adultos, que já tem capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar dele. E em práticas do dia a dia, eles buscam evitar coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais são denominações protestantes mais modernas, com as suas origens lá no começo do século XX nos Estados Unidos.
Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, só que eles acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo com o Espírito Santo, que dá dom aos fiéis, como falar em línguas. E além disso, eles louvam a Deus em cultos carismáticos, intensos e dramáticos. Islamismo. O Islã é a crença na revelação do profeta Maomé sobre o Deus único, cuja palavra em árabe é Alá. Maomé nasceu em Meca no ano de 571 e foi ele que acabou com o politeísmo na Arábia e uniu as suas tribos. Seus seguidores acreditam que aos 40 anos ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que fez dele o único mensageiro de Deus na terra, concluindo a tradição que começou em Abraão e que até então estava em Jesus. Depois ele foi para Medina, onde ele se tornou um rei, e o islamismo também virou um movimento político. Por isso, o livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. Tem normas sobre a fé e sobre como governar conforme a vontade de Deus. Muçulmanos acreditam num Deus único, que nunca viu o homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles vão ser julgados segundo a sua obediência. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia em prostração, fazer caridade e não tolerar a usura, fazer jejum durante o Ramadã e, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, os islâmicos conquistaram boa parte do velho mundo, mas eles também têm as suas divisões entre si. Sunistas é o maior grupo muçulmano, eles são 83% da religião e surge logo após a morte do profeta Maomé. Os sunitas optaram por apoiar a sucessão de Abu Bakr, um amigo e conselheiro de Maomé. Nessa corrente, além de consultarem o Alcorão, eles também consultam a Sunna, um registro dos costumes de Maomé e a opinião dos grandes imãs, os sábios e estudiosos da fé. Xiitas. Eles não são mais radicais. Xiitas são mais ou menos 16% dos islâmicos. Diferentes dos sunitas, eles escolheram apoiar a sucessão de Ali, primo e genro de Maomé. Para os xiitas, você só pode virar um imã se for descendente do profeta. E se for descendente, você é infalível. Ibades são uma minoria religiosa perseguida no mundo islâmico, que representa só 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre suítas e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje só são maioria lá no Omã. Confucionismo não é exatamente uma religião, mas é um conjunto de regras sobre o que é certo e o que é errado. Foi criado por Confúcio lá no século V a.C., lá na China. O principal objetivo é manter a sociedade em ordem e por isso existem as 5 relações hierárquicas: governante e súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, e amigo e amigo. A pessoa abaixo deve sempre respeitar e seguir as ordens da pessoa de cima, enquanto a de cima deve cuidar da melhor forma da pessoa de baixo. Os princípios mais importantes são o reino, humanidade e justiça. E se todos agirem como manda a sua posição na hierarquia e seguir esses princípios, a sociedade vai ser próspera e estável. Shintoísmo é a religião nativa do Japão, com seus textos mais antigos datando de 800 depois de Cristo. A palavra Shinto significa o caminho dos caminhos, que são basicamente espíritos do mundo natural. Tudo, desde rio, montanhas, até doenças e cabelo, tem um caminho específico, que são expressões de Musubi, a energia criativa do universo que une todas as coisas. Existem muitos rituais, sendo o mais importante o Harai, que remove a poluição espiritual das pessoas. As rezas são feitas em santuários, onde os kamis habitam, e, em geral,
eles são separados do resto do mundo não sagrado pelos famosos portões do Ri. Mas na prática, hoje em dia a maioria dos japoneses não praticam só o shintoísmo, eles praticam uma mistura com o budismo. Espiritismo. O espiritismo é a fé revelada por Allan Kardec quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Na Europa daquela época aconteciam manifestações espirituais por todos os lados, mesas que giravam sozinhas, tabuleiros para falar com os mortos e médios. Espíritas acreditam que Allan Kardec conseguiu unir a religião cristã e a ciência para explicar os fenômenos espirituais do seu tempo. O Brasil é o país com mais espíritas no mundo e o grande responsável por isso é Chico Xavier. Existe um debate sobre se a fé espírita também ela é cristã ou não. Eles não acreditam, por exemplo, que Deus é uma trindade e nem que Jesus é Deus, mas o homem mais evoluído de todos os tempos. O que diferencia os espíritas é a crença em reencarnação, evolução espiritual e vida após vida, e a capacidade de se comunicar com os espíritos desencarnados. Religiões afro-brasileiras. Isso é um panteão que engloba várias práticas sociais, culturais e espirituais herdadas dos escravos africanos que vieram para o Brasil, mas que, via de regra, elas estão ligadas de alguma forma ao culto, a um panteão de espíritos e deuses africanos que protegem e exigem compromisso, segundo eles. E isso é visto através de oferendas e atos de serviços. Duas culturas africanas que influenciaram no Brasil, os Bantus de Angola e do Congo e os Yorubá da Nigéria. Mas desde que essas práticas chegaram aqui, elas se misturaram com religiões europeias como catolicismo e espiritismo. O grau dessa mistura varia de corrente para corrente. Alguns lugares associam os orixás, os deuses africanos, aos santos católicos, como Santa Bárbara, São Jorge e Santo Antônio. E outros já tratam direto com os orixás, como Ogum, Oxóssi e Iemanjá. São várias religiões afro-brasileiras, candomblé, a quimbanda, a ubanda e várias outras, mas na prática todos acreditam em um panteão de deuses. Você que acompanha os nossos vídeos, você tem presenciado como os religiosos mal intencionados eles se utilizam para barganhar a Bíblia, para se beneficiar da boa-fé das pessoas, e com isso nós lançamos o livro Antirreligioso. Nesse livro são experiências de mais de 2 décadas de alguém que esteve nos bastidores, e o que é abordado nesse livro é todas as formas de manipulação desses religiosos mal intencionados, desde como eles instalam uma fé, uma crença na mente das pessoas, até as formas mais esdrúxulas que você possa imaginar para se beneficiar no meio político e por aí vai. Se você tem interesse acerca desse assunto, eu lhe convido a adquirir o livro Antirreligioso. O link está aí abaixo do vídeo e também no comentário fixado do vídeo, tá certo? E você vai ter uma clareza e vai entender como viver debaixo dos princípios do reino de Deus e não debaixo de regras de nenhum religioso mal intencionado, tá certo? Adquira o livro. Bom, e você que ficou até o final desse vídeo, eu gostaria de lhe perguntar: qual é a sua religião? Qual é a sua confissão de fé? Deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!